Bem, vamos lá continuar nossas aulas de Spring Boot. Nós vamos tratar hoje do envio de dados de um formulário para o controller. Então vamos ao nosso exemplo 3, que vai considerar o seguinte formulário. Eu tenho aqui um formulário com nome, telefone, e-mail, um radio button para indicar se deseja ou não receber as novidades e uma caixa de texto, um textiária para a mensagem. Então, ao preencher os dados aqui e clicar em enviar, eu quero que sejam impressos os dados digitados no console da IDE. Por enquanto, só esse o nosso objetivo. Então, vamos lá para a IDE. Tenho aqui um projeto, exemplo 3, que eu já criei. Basicamente, o que tem aqui, eu não criei nenhuma classe ainda. Nos resources, o que eu tenho é o HTML, esse aqui que está apresentado, com o conteúdo daquele formulário. Então, o título, o nome, a caixa de texto do nome, telefone, e-mail, radio button e o textiária. Basicamente o visual, né, com as tags aí do HTML. Então, nossa primeira ação vai ser com exibir o formulário. Eu preciso criar um serviço para exibir esse formulário. Então, eu vou criar aqui um controller, uma nova classe chamada mensagem controller. Vou dizer que essa classe vai ficar no pacote controllers e vamos editar essa classe. Então, por ser uma classe controller, deixa eu parar aqui o meu servidor para não ficar atrapalhando. Por ser uma classe controller, eu preciso colocar a anotação controller para ela e vou criar um serviço aqui, public string exibir form, e a minha anotação getMapping, considerando que eu vou utilizar a string exibir form para chamar esse serviço. E esse método ele vai retornar exatamente qual view será exibida quando esse serviço for solicitado. Eu vou indicar aqui o nome do meu HTML que está ali form-mensagem. Não precisa da extensão HTML e a chamada está pronta, ok? Então vamos testar isso aqui. Vou iniciar o servidor. Porta 8080. Vou para o browser. Então localhost 8080 exibir form. Está aqui o meu formulário carregado exatamente o que foi definido aqui no meu HTML. Então já está exibindo. Agora, nosso próximo passo é criar um outro serviço para receber os dados desse form. Então, vou criar aqui um public string salvar mensagem, que vai ser o serviço chamado quando clicar naquele botão enviar. Os dados que serão preenchidos no formulário, eles fazem parte de um model, fazem parte de uma definição de um modelo, e aí eu já vou criar aqui uma entidade para representar todos os dados que serão enviados pelo formulário. Então, vou definir aqui uma classe mensagem, já defini o parâmetro aqui mensagem e pelo atalho aqui do Eclipse eu vou criar uma classe mensagem, não no pacote controller, vou criar essa classe mensagem no pacote model. Então, finish. Então, agora nós temos uma classe mensagem e classe básica, onde eu vou definir os meus atributos. O nome, o telefone e o e-mail. No princípio, vou trabalhar só com esses três para a gente agilizar aqui o entendimento. Então, vou criar os gets e sets, source, generate gets and setters. Marquei todos ali, gerou. E para auxiliar lá na impressão dos dados,
Vou criar também um toString, generate toString. Marquei aqui, já está marcado os atributos, está aqui selecionado, né, criado o método toString. Voltando para a minha classe controller, então agora essa classe mensagem já existe, o tipo mensagem já está sendo definido aqui. Então o que eu quero é que seja recebida aqui a mensagem, eu quero imprimir os dados, vou chamar aqui um system.out para imprimir esse objeto e eu vou retornar para a mesma página. Por enquanto eu não preciso criar um outro serviço, quero manter na mesma página. E vou definir agora qual a URL, né, que será chamada lá do meu formulário para disparar a execução desse método. Então, eu vou trabalhar agora com o método post, porque vai ser um envio de formulário. Então, postMap, cujo nome do serviço eu vou botar aqui salvar mensagem. E aí é exatamente este nome que vou definir lá no meu action do formulário. Então, form mensagem. Aqui eu vou definir o action como sendo salvar mensagem. E aí vamos utilizar agora alguns artifícios do TimeLeaf. O primeiro deles é o THObject, que eu vou estar associando aqui que esse formulário vai estar manipulando o objeto mensagem, que é exatamente essa variável, o nome dessa variável que a gente está recebendo aqui como parâmetro no método. Então, o objeto mensagem ele vai encapsular todos os dados enviados por esse form. Então, cada um dos inputs, cada um dos elementos desse formulário, eu vou estar indicando qual atributo desse objeto mensagem que ele está associado, que ele está conectado. Então, esse primeiro input, vou aqui informar no thfield que ele está associado ao nome. Temos um atributo nome na classe mensagem e aí esta string, este texto aí está associado a exatamente o atributo nome da classe mensagem. Porque essa conexão, o field aqui permite que tudo que for digitado nesse texto, nessa caixa de texto, vai ser associado diretamente com aquele atributo no objeto mensagem. E assim por diante. Eu vou colocar thfield no telefone e vou colocar thfield no e-mail. Como eu falei, a princípio iremos trabalhar apenas com esses três atributos. E como o meu método de envio está sendo posto, eu vou definir aqui no form também que o meu método de envio não é o get, é o post. Então, eu tenho o action, tenho o object, tenho o método, então o form está configurado para enviar, né, o seu pacote de dados, seu pacote de elementos, e os inputs aqui estão mapeados. Então, teoricamente, quando clicar aqui no botão Submit, ele vai enviar os dados para chamando esse serviço, considerando tudo que está aqui digitado, ele vai encapsular nesse objeto mensagem, que é o objeto que está aqui. Então, quando chegar aqui, esse objeto mensagem deve conter todos os elementos do que foi digitado no formulário. Vamos testar se não faltou alguma coisa. Dá um refresh. Ops. Esqueci de alguma coisa. Ah, tá. A linha 12, coluna... Aqui, ó. Nenhum objeto, o plain target object para mensagem está disponível. Então, o que faltou foi na exibição do formulário, eu não defini também que aquele objeto mensagem vai estar associado ao form. Então, eu já tenho que, quando carregar o form, já passar o objeto mensagem.
Então, vamos carregar novamente, exibir form. Agora temos o formulário carregado e por causa desse objeto aqui, então os campos, o objeto mensagem já foi criado e a gente ele só está aguardando para preenchimento dos dados. Então, preenchi aqui os dados, clicarei em enviar e aí a gente vai visualizar aqui no console os dados enviados. É isso. Vamos seguir daqui a pouco para o próximo exemplo.